Fala galera concurseira, você que vai prestar o concurso do Conselho Federal de Química, separei os principais tópicos referente à Lei 2856. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à Lei número 2856. Essa lei cria os Conselhos Federal e Regional de Química e dispõe sobre o exercício da profissão de químico e da outras providências. A fiscalização do exercício da profissão de químico será exercida pelo Conselho Federal e Regional de Química. O Conselho Federal e Regional de Química é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público e possui autonomia administrativa e patrimonial. Os presidentes dos Conselhos Federal de Química e Regionais de Química prestarão anualmente suas contas perante o Tribunal de Contas da União. O Conselho Federal de Química. Composição. Será constituído de brasileiros natos ou naturalizados, com sede ou fórum no Distrito Federal. Possui um presidente, 9 conselheiros federais efetivos e 3 suplentes, e 3 conselheiros federais efetivos, totalizando 13 pessoas em sua composição. O presidente é nomeado pelo presidente da República e escolhido dentre os nomes constantes da lista tríplice organizada pelos membros do Conselho. É o responsável financeiro, administrativo e patrimonial, inclusive pela prestação de contas. Também possui 9 conselheiros federais efetivos e 3 suplentes, escolhidos em assembleia constituídos por delegado eleitor de cada Conselho Regional de Química. Possui 3 conselheiros federais efetivos, escolhidos pela congregação das escolas padrões, sendo um engenheiro químico pela Escola Politécnica de São Paulo, um químico industrial pela Escola Nacional de Química e um bacharel em Química pela Faculdade Nacional de Filosofia. O mandato do presidente e dos conselheiros federais efetivos e dos suplentes será honorífico e durará 3 anos. O número de conselheiros será renovado anualmente pelo terço. Atribuições do Conselho Federal de Química, referente à Lei 2856, mais o seu regimento interno. Compete ao Conselho Federal de Química aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário a fim de manter a unidade de ação. Conceder aos presidentes do Conselho Federal de Química e dos Conselhos Regionais de Química e aos respectivos conselhos o certificado de serviço relevante prestado à nação, desde que tenham exercido essa função por espaço de tempo não inferior a 2/3 do respectivo mandato. Conceder aos conselheiros federais licença. Convocar e realizar periodicamente congressos de conselheiros federais e regionais para estudar, debater e orientar assuntos referentes à profissão. Definir ou ampliar as atribuições ou a competência dos profissionais da química. Deliberar sobre questões oriundas de exercício de atividades afins às do químico. Deliberar sobre as questões do exercício por profissionais liberais de atividades correlacionadas com a química que, à data desta lei, vinham exercendo. Deliberar sobre as questões oriundas do exercício da atividade técnico de laboratório. Eleger, por maioria de seus membros, o presidente do Conselho Federal de Química. Emitir parecer relativo à prestação de conta dos Conselhos Regionais de Química. Expedir as resoluções que se tornem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei. Fixar a composição dos conselhos regionais, procurando organizá-los à sua semelhança e promover a instalação de tantos órgãos quanto forem julgados necessários, fixando as suas sedes e zonas de jurisdição. Julgar, em última instância, os recursos das deliberações dos conselhos regionais de química. Organizar o seu regimento interno. Propor ao governo federal as modificações que se tornarem convenientes para melhorar as regulamentações do exercício da profissão de químico. Publicar o relatório anual de seus trabalhos e, periodicamente, a relação de todos os profissionais registrados. Resolver questões referentes às atividades afins com outras profissões, mediante entendimento com as entidades reguladoras dessas profissões.
Resolver os casos omissos na Lei 2.856 e na legislação complementar relacionada com o exercício da profissão. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais de Química e dirimi-las. A renda do Conselho Federal de Química é feita por meio de doações, subvenções do governo e 1/4 da taxa de expedição da carteira profissional, 1/4 da anuidade de renovação de registro, 1/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei e 1/4 da renda de certidões. O Conselho Federal de Química fixará a composição dos Conselhos Regionais de Química, procurando organizá-los à sua semelhança, e promoverá a instalação de tantos órgãos quanto forem julgados necessários, fixando as suas sedes e zonas de jurisdição. O Conselho Federal de Química concederá aos que se acharem nas condições desse artigo o certificado de serviço relevante prestado à nação, independente de requerimento do interessado, até 60 dias após a conclusão do mandato. O Conselho Regional de Química possui atribuições: admitir a colaboração dos sindicatos e associações profissionais nos casos das matérias das letras anteriores, eleger um delegado eleitor para a Assembleia, examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro das infrações desta lei e decidir, com recurso, para o Conselho Federal de Química, fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre fatos que apuraram e cuja solução não seja de sua alçada, organizar o seu regimento interno, submetendo à aprovação do Conselho Federal de Química, publicar relatórios anuais dos seus trabalhos e, periodicamente, a relação dos profissionais registrados, registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir a carteira profissional, sugerir ao Conselho Federal de Química as medidas necessárias à regularidade do serviço e à fiscalização do exercício profissional. A renda do Conselho Regional de Química é feita por meio de doações, subvenções dos governos e 3/4 da renda proveniente da expedição de carteiras profissionais, 3/4 da anuidade de renovação de registro, 3/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei e 3/4 da renda de certidões. Os Conselhos Regionais de Química poderão, por procuradores seus, promover, perante o juízo da Fazenda Pública e mediante o processo de executivo fiscal, a cobrança das penalidades ou anuidades previstas para a execução da presente lei. Algumas observações. Aos técnicos químicos diplomados pelos cursos técnicos de Química Industrial, oficiais ou oficializados após o registro de seus diplomas no Conselho Regional de Química, fica assegurado a competência para análises químicas aplicada à indústria, aplicação de processos de tecnologia química na fabricação de produtos, subprodutos e derivados, observada a especialização do respectivo diploma, responsabilidade técnica em virtude de necessidades locais e a critérios do Conselho Regional de Química da jurisdição, de fábrica de pequena capacidade que se enquadre dentro da respectiva competência e especialização. Os processos de registro de licenciamento que se encontrarem ainda sem despacho no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio deverão ser renovados pelos interessados perante o Conselho Federal de Química dentro de 180 dias, a contar da data de constituição desse Conselho, ao qual caberá decidir o respeito. Os sindicatos ou associações de profissionais de química, para obterem seus direitos de representação na Assembleia, a que se refere esse artigo, deverão proceder dentro do prazo de 90 dias, a partir da data desta lei, ao seu registro prévio perante o consultor técnico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante a apresentação de seus estatutos e mais documentos julgados necessários. O ato da suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o qual o presidente convocará a segunda reunião no prazo de 30 dias, contado do seu ato. Se, no segundo julgado, o Conselho mantiver por 2/3 de seus membros, a decisão suspensa esta entrará em vigor imediatamente. O exercício da função de Conselheiro Federal Regional de Química, por espaço de tempo não inferior a 2/3 do respectivo mandato, será considerado serviço relevante. O Conselho Federal Regional, que, durante 1 ano, faltar sem licença prévia do respectivo Conselho, a 6 sessões consecutivas ou não, embora com justificação,
perderá automaticamente o mandato, que passará a ser exercício em caráter efetivo pelo respectivo suplente. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.